Olá, como vai? Seja bem-vindo ao canal da Paz. Que bom estarmos juntos. Mais uma vez a palavra de Deus já está aberta e hoje quero compartilhar com você um tema muito importante que são os sinais dos últimos dias da história deste mundo. Não adianta fazermos sensacionalismo e trombetear sobre os últimos acontecimentos, que já está acontecendo tudo, que o mundo que está chegando o fim do mundo, e não adianta fazer terrorismo nos nossos corações, na nossa mente. Mas me impressionou muito este ataque que a Ucrânia acabou de fazer nas bases militares da aviação aérea da Rússia, numa operação delicadíssima, algo ultra mega big tecnologia de ponta que a Ucrânia fez. E eu quero ler para você, depois eu vou fazer alguns comentários sobre este ataque da Ucrânia, que foi uma operação cirúrgica com drones, impressionante. E quando Jesus veio aqui a este mundo, ele deixou profeticamente, ele olhando para o futuro, nos deixou o alerta escrito, dito para nós, através de Mateus, o que enfrentaríamos nos últimos dias. Fiquem comigo até o final e vamos ver o que Jesus nos alertou. Nós sabemos antecipadamente o que irá acontecer. Claro que não nos detalhes, mas as evidências, não é? Os acontecimentos, as tendências que nós temos aí diante de nós. E no verso 7 em diante do capítulo 24 de Mateus, que é este capítulo profético que Jesus pronunciou, diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Terremotos sempre ocorreram, mas Jesus ele faz aqui, dá uma ênfase dizendo que nos últimos dias a frequência aumentaria. Mas nós sabemos que terremotos sempre aconteceram. E as guerras também sempre aconteceram. Só que guerras estão cada vez mais fortes, mais sofisticadas, de uma forma que nós ficamos todos atônitos, nós não sabemos o que dizer, e nem o que falar, e nem temos como nos proteger. Uma guerra desta natureza, desta envergadura, neste nível de tecnologia que aconteceu na Ucrânia agora, ontem, contra a Rússia, é algo que nem mesmo penso que os americanos imaginariam isto que poderia acontecer, e muito menos o premier, o mandante, o comandante da Rússia, o senhor Putin, ele imaginava. Foram todos pegos de surpresa dentro do território da Rússia. Então diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então nós temos um tempo de graça. Veja como Deus é bom. Deus está anunciando as coisas que vão acontecer, que iriam acontecer, né, desde o seu tempo, da sua época, e estas profecias atravessaram os séculos, né, os milênios, e chegaram até nós. E nós estamos vivendo isso aqui agora, de uma maneira mais intensa. Coisa impressionante. Então sereis atribulados, disse Jesus, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações. Aqueles que estiverem do lado de Cristo, da verdade, estes serão sim perseguidos, hostilizados, presos e até mortos. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. É o que nós estamos vendo. O assassinato, o feminicídio, o infanticídio, né? Uma violência sem precedente. Não há mais respeito pela vida humana, não há mais amor. E Jesus fala: levantar-se-ão muitos falsos profetas, também enganarão a muitos,
E ele diz então no verso 12: e por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O ataque da Ucrânia contra a Rússia foi algo pontual, foi algo cirúrgico, com drones velados, escondidos dentro de caminhões. Eles acessaram, entraram na Rússia, não é, com motoristas contratados, com pessoas, espiões lá dentro da Rússia. Estava lendo a matéria, não é, no UOL. Você encontra aí na internet de monte, você pode ir lá ver, pode constatar. E então, vejam que, para vocês terem uma ideia do que aconteceu, né, ali, só para aqui ilustrar o que nós estamos dizendo, o que a palavra de Deus fala, a Ucrânia conseguiu, numa distância de mais de 4.000 quilômetros, chegou em algumas... o lugar mais distante chegou a 7.000 quilômetros. 7.000 quilômetros, sabe o que é isso? 4.000 quilômetros é a distância do nosso país, lá do Chuí ao Oiapoque. Para você ter uma ideia, é de lá do Rio Grande do Sul, lá em cima no Acre. Pense, mais de 4.000 quilômetros, eles esta distância conseguiram atingir os aviões caríssimos, com drones, no valor de aproximadamente, aí eu vi algumas informações, de R$3 mil, detonaram aviões de mais de 200 milhões de reais. Força Aérea da Rússia, 1/3 da Força Aérea da Rússia foi destruída, porque eles fizeram isso na madrugada. Quem sabe aqui era noite, lá era dia, quem sabe lá era noite, aqui dia, eu não sei qual foi bem o horário, mas a operação lá foi feita na madrugada. Gente, eu acho que nós estamos dormindo. Eu acho que nós precisamos nos acordar. Jesus diz para nós: acorda tu que dormes, desperta, levanta-te, porque o fim está próximo. Mas Jesus disse assim: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Fique firme, amigo, fique firme, amiga. Não desista, não vamos desistir agora. É hora de levantarmos as nossas cabeças e olharmos para o alto e passar a limpo a nossa vida. Precisamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, porque as coisas vão de mal a pior no mundo. As coisas, vou repetir, vão de mal a pior. Jesus não veio aqui passar férias neste mundo. Ele não veio passear aqui. Jesus veio para uma missão que envolve as nossas vidas, que envolve você e a mim, todas as gerações desde Adão e Eva. Porque Jesus sabia e sabe tudo antes do fim. Nós precisamos pôr isso na nossa mente. E Ele bondosamente, humildemente se ofereceu em sacrifício para nos salvar. E teve a responsabilidade, não é? Movido pelo amor à raça humana, Jesus deixou escrito coisas que vão acontecer e que estão acontecendo agora e que ainda vão acontecer para o nosso bem, para a nossa segurança, para o nosso caminhar seguro pela fé, mesmo que sejamos atingidos por tanta mazela, por tanta violência, por tanto desencontros, de guerras, de política suja, de política baixa, de politicagem. Nós somos atingidos porque um governo que nem o governo que nós temos agora, não só agora, mas em outros governos também, e agora está acontecendo, governos que exploram a capacidade humana, exploram o labor, o suor do povo, tiram dinheiro, roubam a quantidade de impostos. Eu não vou nem entrar aqui no mérito, mas a quantidade de impostos que nós pagamos
praticamente 4 meses nós trabalhamos para o governo, a gente não consegue enriquecer, não consegue crescer neste país. Mas, amigo, amiga, está na hora de olhar para o alto. Jesus disse então: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Verso 13 do capítulo 24. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. É quarta-feira. O mundo está chocado com o que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. Impressionante. E as tendências, as pautas globalistas, não é? A agenda work e outras agendas e pautas mundiais estão sendo preparadas para o grande final da história deste mundo. Mas haverá antes do fim do mundo a pregação do Evangelho em todo o mundo. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda nação, tribo, povos e língua, e então virá o fim. Não se assuste. Deus está te dando um tempo ainda de graça. Entregue a sua vida a Jesus. Agora, vamos orar? Feche os seus olhos, incline a sua fronte e oremos. Senhor meu Deus, tenha misericórdia de nós. Que mundo estamos vivendo? O que está acontecendo? Que mundo é este? Mas o Senhor nos preveniu. O Senhor disse para que nós ficássemos vigilantes, para que nós ficássemos em oração, vigiando e orando, jejuando, entregando a nossa preciosa vida em Tuas mãos. Tudo o que temos para Te oferecer, meu Pai amado, é um coração necessitado, um coração sujo, pecador. Por favor, habite em nós, transforme o nosso viver e salva-nos deste mundo. Em nome e pelo poder de Jesus, rogando a presença do Espírito Santo, nós oramos agradecidos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Tenha uma feliz quarta-feira, fique com Deus. Deixe o seu like e inscreva-se no canal da Paz. Tchau, tchau.